crimes do cristianismo joio, tá? São vários crimes, a gente já viu alguns, hoje a gente vai falar sobre outros, né? Outros tipos de crimes que o cristianismo joio, que os cristãos joio cometem todo dia. Olha aqui, contra o mundo por Jesus, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Contra o mundo por Jesus, né? Os crimes que eles cometem contra o mundo, todo mundo, e usando o nome de Jesus. Veja só, em João 3,16, Deus ama o mundo. Jesus falando, Deus ama o mundo. A gente precisa levar isso muito a sério. Deus ama o mundo de tal maneira que se fez homem, mesmo sabendo que seria morto como homem. Ele sabia de tudo que passaria, inclusive quem matou ele, quem matou Jesus, quem fez toda aquela perseguição, não foi o mundo, foram os religiosos, o povo de Deus. Ajudaria Deus, por amar todo mundo, estar disposto a ajudar todos que quisessem a salvação. Ele não obriga ninguém a nada, tá? Muito bem. Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. O trigo concebe isso, né? O trigo, né? Olha aqui, vamos só lembrar aqui o seguinte, olha aqui, isso aqui é o que eu vou chamar a atenção agora. Jesus chamou o bode de joio. Todo bode é joio no meio, né, do trigal. E a ovelha ele chamou de trigo. Tá bom? Então, essas são nomenclaturas que o próprio Jesus usou. Então, muito bem. Deus ama todo mundo. A gente já viu biblicamente que é assim. Agora, o trigo concebe isso. O trigo entende isso e até se beneficia com isso. O joio contraria isso e usa o nome de Jesus. O joio é o cão. Ele contraria isso, né? Veja só, enquanto o trigo vê que Deus ama sem nenhuma exceção, sem nenhuma acepção de pessoas, Deus ama a todos igualmente. Entendeu? Enquanto o trigo vê e entende isso, o joio não consegue enxergar isso. Deus não ama a todos. O trigo entende que Deus faz de tudo para acolher, abençoar e salvar pessoas. O joio não entende assim. O trigo vê prioridade de Deus no amor dele para com todo mundo. Tem uma parábola contada por Jesus que ele deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma que se perdeu, uma que está afastada. É esse o amor de Deus. O trigo vê isso, entende isso. O joio não entende. O joio não compreende isso. Claro, o joio não é trigo. O trigo entende, né, que uma alma vale mais que o mundo todo para Deus. Uma alma, uma pessoa, vale mais do que o mundo todo. Deus faria tudo de novo quantas vezes precisasse para salvar uma alma. Olha que coisa, né? Por isso suporta o joio no trigal, porque Deus ama o joio. O trigo vê isso, entende isso. O joio não consegue entender isso não. Tá? O trigo participa nisto. Olha, se ele entende, ele quer colaborar, cooperar, ele quer fazer parte da obra do Senhor para que isso aconteça, para derramar esse amor de Deus para com todas as pessoas, sem exceção. Mesmo sendo fruto de muitos preconceitos, né? Então, todos nós somos altamente preconceituosos, todos nós somos prepotentes, porque fazemos parte de uma cultura que é assim. A gente termina vivendo isso.
Mas isso nos incomoda. Isso nos incomoda. O trigo, o joio não. O joio encontra justificativas para manter essa posição, que mesmo sabendo que não é agradável a Deus, mas ele encontra justificativa. Então veja, o trigo participa nisto, o joio atrapalha esta vontade, essa maneira de Deus querer amar todas as pessoas. O trigo participa sendo espontâneo por serem novas criaturas, mas o joio não é nova criatura. O trigo participa por desejo de agradar o amor de Deus. O trigo não quer participar porque, segundo ele, na concepção dele, ele quer agradar a justiça de Deus, como se, havendo justiça, ele seria livre, ele seria, né, justificado, entendeu? O trigo participa desse amor de Deus para com o mundo, sendo luz e sal, bênção para todo mundo. Esse é o anseio de toda ovelha, esse é o anseio de todo trigo. O joio não. Ser luz e sal? Ser bênção? Não, nada disso. O joio, o trigo participa disso, né? Se preciso, andando a segunda milha, respeitando e acolhendo as diferenças, não julgando e não condenando ninguém. O trigo, ele vive isso, ele se preocupa com isso. O joio não. O joio é o contrário, ele faz o contrário. Ele, se preciso, ele não anda a segunda milha, ele nem anda a primeira, que foi obrigado a andar. Entendeu? O joio, ele não respeita, ele não acolhe as diferenças, os diferentes, de maneira nenhuma. Ele vai julgar e condenar essas pessoas. É uma facilidade que o joio tem, porque ele não é nova criatura. Percebe? Então, o joio, ele é toda esta ação contra o amor de Deus em relação ao mundo. Tá? Ele age, ele atua, ele vive, ele respira, né? Para ser contra o que ele considera pecadores, como se ele não fosse. Né? E isso contraria Deus, embora o joio usa o nome de Jesus para esse comportamento. Tá bom? Então, é um crime contra ele mesmo, contra os outros, contra o mundo e principalmente contra Deus e o seu amor e o amor de Deus em relação a todo mundo. Tá bom?